apresentação minha aqui hoje é sobre 5S. Pela parte da manhã foi falado alguma coisa em relação a 5S, a TPM, e eu senti que algumas pessoas não estão ainda bem atentas a esse conceito do 5S. Então, por isso, tentei selecionar algum material para apresentar para vocês. Eu pediria desculpa porque eu misturei um pouco as transparências aqui. Alô? Alô? Bem, senhores, meu nome é Haroldo Ribeiro, eu sou engenheiro mecânico, trabalho na SEMAN há 3 anos e na SEMAN sou responsável desde maio do ano passado em tentar implementar o 5S numa gerência de operações, numa gerência de manutenção. O que me fez fazer essa simulação aqui agora, né, que não tem nada a ver de 5S, foi que, ao ser iniciado esse evento de hoje, pontualmente às 8h30, né, houve um colega ao meu lado, né, que ficou surpreso com a pontualidade. Né. Além do mais, nós temos observado durante o evento uma certa organização, capricho do pessoal em relação à produção das transparências. Também vou deixar para viajar amanhã para ver a transparência do Nagal. E como é bom, não é, ter toda uma preparação, como é bom ter toda uma disciplina, todo um ordenamento, para que eventos como esse, não é, seja devidamente bem planejado para ter uma eficiência máxima. E é a partir desse conceito de eficiência máxima em relação aos nossos processos que o 5S pode servir como um processo educacional bastante útil para nós, principalmente nós que trabalhamos com manutenção. Para quem ainda não sabe o que é 5S, 5S é um processo educacional que se desenvolveu com mais intensidade no Japão, principalmente nas empresas que estão implementando ou estão em estado avançado do TPM. São 5 palavras japonesas que, pronunciadas por nós, têm esse significado: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke. Não é? Parece coisas elementares e vocês vão ver que são coisas simples, mas são conceitos que, quando colocados em prática, nos ajudam no dia a dia. O Seiri significa organização, Seiton, ordenamento, Seiso, limpeza, Seiketsu significa asseio, padronização, e o Shitsuke significa disciplina. Todo esse nosso conhecimento da SEMAN em relação ao 5S, e por falar em SEMAN, para quem não conhece, a SEMAN é uma central de manutenção que fica localizada, sediada no Polo Petroquímico de Camaçari, foi criada com o objetivo de centralizar a manutenção nas empresas do Polo, mas que desde 1990 para cá, ela vem tentando estender o seu mercado a nível de Brasil. A missão da SEMAN é tentar fazer com que os clientes tenham um melhor relacionamento entre eles e os ativos industriais.
E nós, da Seman, temos um objetivo que é bastante ambicioso. Nós queremos ser sinônimo de manutenção. Nós queremos que quando alguém fale manutenção no Brasil, se lembrem Seman. Seman deve ser sinônimo de manutenção. Esse é o nosso objetivo. Mas como eu estava dizendo para vocês, como é que a gente ficou conhecendo esse processo educacional? Em 1991, a nossa direção, antes de mostrar, depois que a gente passou a conhecer, eu gostaria de mostrar uns três slides de como era totalmente as áreas que a manutenção fazia operações. Né? Eram áreas basicamente como essa, desorganizadas, propícias a acidentes, inclusive nosso índice de acidentes era bastante alto, áreas totalmente desarrumadas, né? Em suma, era uma área meio bagunçada. Né? Em 1991, a direção da empresa começou a fazer visitas nessas missões que anualmente vão ao Japão, e no Japão ficou um pouco admirado, né? Um estágio de ordenamento, de organização que viu nas instalações, principalmente naquelas que estavam com TPM ou em implementação ou devidamente consolidado. Para vocês terem uma ideia, né? Nós trouxemos essas fotos, que são fotos tiradas na Nippon Zeon do Japão, uma empresa fabricante de borracha, e o nível de organização, de sinalização, identificação, realmente fez com que a gente da Seman, principalmente a gente da manutenção, a gente se interessasse mais por esse conceito, que para a gente era novo até o momento. Vou mostrar outras fotos, né? Oficina de mecânica. Oficina de instrumentação. Dispositivos diversos. Área de produção, inclusive áreas abertas, devidamente sinalizadas. Essa área que vocês verem aí, não é? Parece uma área petroquímica, não é? Me parece que é uma área petroquímica com as linhas devidamente padronizadas, com a coloração padronizada. Os tanques devidamente identificados. Então, realmente, a gente começou a levar essa imagem como nosso benchmark. Ao trazer essas fotos, principalmente essas fotos para cá, algumas tentativas localizadas de implementação começaram a ocorrer na Seman. Deixa eu acho que dá. Essa foto daí não está muito boa, por causa do contraste da iluminação, mas ela foi uma feira que foi realizada numa área de elétrica e que basicamente copiou o modelo das fotografias japonesas. Mas foi uma tentativa bem localizada de um vibrador, não é? Um vibrador da qualidade. O 5S só começou a ganhar força efetivamente na Seman quando nós conseguimos uma autorização da Nippon Zeon do Japão para traduzir um livro que para eles foi bastante útil para a consolidação do 5S na empresa. Eu estou vendo algumas pessoas tentando cochilar, eu vou fazer o seguinte, vou pedir a Humberto para tentar sortear esse livro com aquele que não dormiu durante a apresentação. Então, após a tradução desse livro, é que o 5S realmente começou a ganhar força, porque esse livro mostra todo o aprendizado que eles tiveram, não é? Os sofrimentos, as dificuldades, e aí que o livro ele é um pouco diferente dos livros que a gente costuma ler. Esse livro mostra todas as dificuldades, ele não mostra já o estágio implantado.
dificuldades. Isso daí facilita que a gente não passe por essas mesmas dificuldades. Em outubro do ano passado, nós aproveitamos a nossa CIPAT e fizemos a divulgação do 5S de forma mais massificada, ou seja, por toda a empresa. Desenvolvemos essa cartilha, é uma cartilha simples, uma cartilha de 8 páginas, onde a gente colocava todos os conceitos básicos do 5S, inclusive como é que cada um poderia desenvolver o 5S seu, não só na empresa, mas também na sua casa. Bem, a partir daí é que começaram a haver trabalhos realmente de forma bem organizada, né, de forma meio padronizada por todas as oficinas da SEMAN. Para vocês entenderem, a SEMAN ela tem uma central de manutenção que fica fixa e ela tem, em algumas empresas do polo, a sua área de manutenção. Nessas áreas de manutenção, uma parte é de responsabilidade total da SEMAN. Outra parte são as áreas de produção, que tem a responsabilidade do pessoal da operação com o pessoal de manutenção. Então, a gente começou a fazer campanhas internas para a implementação do 5S. O nível dos banheiros, eu coloquei aí essa transparência do banheiro porque é bastante interessante. Antes de 89, nós tínhamos banheiro na SEMAN em que a pessoa defecava de cócoras. Tá? E quando nós começamos a modificar para o tipo de vaso, nós tivemos vários vasos quebrados porque tinha pessoas que não sabiam defecar no vaso. Nós tínhamos naquela época um nível de escolaridade do pessoal em torno de 20%, inclusive mão de obra indireta, que tinha 2º grau completo. Hoje nós temos em torno de 45%. Então, o nível de banheiros começou a melhorar com a implantação do 5S. Daqui a pouco eu mostro para vocês de que forma a gente conseguiu fazer esse trabalho. Nossas oficinas começaram a ganhar uma certa padronização. Aqui existe um certo plágio do modelo japonês, tá certo? A gente está tentando trazer para a nossa realidade, para a nossa cultura. Aqui tem uma área da ferramentaria, que foi aonde o pessoal realmente comprou a ideia do 5S. Nós temos aqui as caixas onde ficam as ferramentas. Por favor, levante mais. As caixas onde ficam as ferramentas, devidamente identificadas com cores. Aqui é porque na foto não está dando, mas aqui existe a identificação do conteúdo que tem dentro da caixa. E em cada prateleira dessa existe a identificação que tipo de ferramenta ou que tipo de dispositivo existe aqui dentro dessas caixas. O pessoal já começa a fazer desenhos, né? Esse daqui foi o próprio pessoal da ferramentaria que criou. Evidentemente a gente contou com o auxílio do pintor para poder fazer a pintura, mas a criação é toda do pessoal da ferramentaria. A disposição de algumas ferramentas que são mais utilizadas, que geralmente eram colocadas dentro de caixa de ferramentas, passou a ser colocada em prateleiras, em que o uso da ferramenta ficou mais otimizado. Nós diminuímos a quantidade de ferramentas que a gente até então utilizava. Inclusive, um detalhe é que na época, antes desse sistema de atendimento, existia uma solicitação de compras de um grande volume de ferramentas lá no nosso setor de compras. E após a gente fazer esse tipo de dispositivo aí, começamos a devolver ferramentas que estavam nas caixas do pessoal de execução, dos mecânicos, caldeireiros, começamos a devolver para a ferramentaria central e a partir daí a ferramentaria central cancelou a solicitação de compras de muitas ferramentas. O 5S não se limitou somente à área de produção, nós também fizemos o 5S nos escritórios dos técnicos, das áreas administrativas. Aqui eu selecionei um exemplo de uma estante que antes esse material técnico era todo empilhado de forma horizontal e nós passamos a identificar dessa forma, tendo em cada um desse ponto aqui, que tipo de material tem aqui.
Isso é bastante útil no momento de ter acesso àquele documento com rapidez. Nas áreas de produção, por favor, ajeitei. Na área de produção, nós começamos a colocar alguma coisa, né, que modificasse aquele ambiente, que parece ser um ambiente do hospital, que as pessoas se sentem basicamente no hospital. Começou a colocar jardins, cores diferentes, aí vocês verem uma cor cinza escuro, mas já foi proposto um cinza bem claro, que é para poder ter um ambiente muito mais alegre. Em todas as oficinas, nós fizemos questão de colocar o significado do 5S. Porém, o mais importante para a gente, conforme o palestrante na parte da manhã falou, não é o título, e sim a essência desse processo educacional. Eu, para fazer essa apresentação, né, tive que tentar gravar as 5 palavras em japonês, mas há um ano que eu trabalho com 5S e eu não sabia decorado o que era cada palavra em japonês. Mas a essência desse trabalho é que é importante. E a essência é nada mais que um processo educacional. E essa simulação que eu fiz aqui hoje, basicamente representa o nosso dia a dia. Dia a dia do pessoal de manutenção, que chega às vezes para o pessoal de operação com desenhos, documentos desatualizados, atrasados, que chegam em reuniões de forma atrasada, despreparado, fazendo com que aquele pessoal que seja pontual fique lá aguardando ele chegar. Nos ambientes nós passamos a fazer uma espécie de avaliação, colocamos esse quadro em que o cliente, quer dizer, a pessoa que chega naquele ambiente é quem faz a avaliação. Tá? Existe um comitê, aí vocês têm responsável pela organização e limpeza, tem uma pessoa aqui do ambiente, são as próprias pessoas que fazem esse revezamento e eles fazem questão de quando chega algum cliente lá, para o pessoal fazer a avaliação. Como é que está o tipo de ambiente? Como é que está o padrão do ambiente? Toda essa iniciativa de implementar o 5S, ela não apareceu de forma isolada na semana. Em 89, nós partimos de um programa de garantia de qualidade para uma filosofia gerencial chamada GTQ, o Gerenciamento Total da Qualidade, que nada mais é do que o TQC japonês, esse que é hoje colocado no Brasil pela Fundação Cristiano Ottoni, mas é um TQC japonês devidamente adaptado para a nossa realidade. E dentro da filosofia do GTQ, nós temos o gerenciamento estratégico, que é aquele gerenciamento que mostra para que rumo deve ir a empresa, através de um planejamento estratégico. E o gerenciamento da rotina, que são os serviços desenvolvidos pelos órgãos de linha. O conjunto do gerenciamento estratégico e do gerenciamento da rotina tem como objetivo a satisfação do cliente. Tira, por favor. Tira a página, por favor. Pode. Deixa assim. Pode botar. Obrigado. Bem, aí está uma representação para que fique mais claro, né? Nós temos o gerenciamento da rotina, que é executado pelas organizações de linha, tá? São as atividades do dia a dia. E aqui nós temos o gerenciamento estratégico, que foi dividido em 5 funções estratégicas, visando toda ela a satisfação do cliente. E observem que uma dessas funções é a função homem. O objetivo da função homem é estabelecer relações de qualidade entre as pessoas que compõem a empresa. E observem que aqui tem obter padrões crescentes de organização, limpeza e disciplina. O item de controle nosso, para a gente saber como é que está se comportando esses padrões de organização, limpeza e disciplina, são os compartimentos que estão dentro do padrão do 5S. Nós temos uma meta até final do ano 93, estarmos com 50% dos nossos ambientes que são gerenciados pela SEMAN, estão sob nossa responsabilidade, de acordo com o padrão do 5S. E até 94, 100% dos ambientes.
Novamente, a transparência mostra, por favor, levante esse 9.1 aí. Os compartimentos dentro dos padrões do programa 5S, daqui a pouco eu vou fazer uma abordagem por que a gente chama de programa. Ele é desdobrado por toda a gerência da empresa. Tá? Apesar do gestor desse programa ser a gerência administrativa juntamente com a divisão de recursos humanos, ele vai ser executado por todos os órgãos de linha. Antes de passar essa transparência, essa denominação Programa Estratégico 5S, ela deve ser vista com certo cuidado, porque o 5S não é um programa. Programa é aquilo que tem início, meio e fim. O 5S é um processo educacional. Porém, nós colocamos como programa estratégico porque ele está sendo desenvolvido por uma função estratégica, que é a função homem, e assim que essa função estratégica estiver devidamente gerenciada pelos órgãos de linha, o 5S deixa de ser um programa e passa a ser realmente um processo educacional. Eu vou passar essa aí. Deixa eu ver. Agora vamos tentar entender, né? Até agora eu estava tentando esconder o jogo de vocês, o que é realmente o 5S. Bem, o 5S começa com a organização. Só para vocês terem ideia, esse é um círculo que a gente utiliza para poder expor como é que está o 5S daquela área. Nós temos... Deixa eu aproximar. Nós temos basicamente padrões para cada S. Para cada S nós temos... Opa, está ao contrário. Para cada área nós temos os padrões, né? Essa transparência não deu para sair, mas aqui a gente tem uma numeração 0, 5, 10, 15, 20. E quando a gente tira a média daquela área, essa transparência está no material que vocês estão levando. A gente coloca aqui, em cada ambiente, como é que está o estágio daquela área. Então, se, por exemplo, a ordem tirou nota 10, nós colocamos aqui, né? A organização tirou nota 5. Nós vamos fazendo, né, todo um acompanhamento daquela área em relação ao 5S. Tá? E aqui nós preenchemos aqui, para o pessoal ter ideia naquela área como é que está o estágio do 5S. Só rapidinho para a gente concluir. Essa aí não precisa. Acabou? Acabou daí? Não, tem essa aqui. Aqui tem alguns tópicos interessantes sobre o 5S, que é para vocês tentarem começar o 5S pela melhoria do ambiente para depois trabalhar na consciência das pessoas. Você lembra da apresentação do Nagal em relação àquele desenvolvimento de ações, né, e o desenvolvimento de comportamento, de melhorias. Então, quando a gente faz um trabalho na parte material, no grupo, né, a gente faz com que as pessoas, aos poucos, mudem as suas atitudes. Então, uma forma da gente promover o 5S é realmente a gente mexer no ambiente, para depois, com isso, o pessoal modificar a sua consciência. Enquanto não houver mudança na mentalidade e no comportamento das pessoas, e enquanto não forem melhoradas as instalações que se tornem fontes de sujeira, o retorno à antiga situação é apenas uma questão de tempo. O lugar que melhora rápido, também ele começa a piorar rápido. Para poder cumprir aquilo que foi definido, é importante que as coisas sejam compreendidas visualmente. E no caso do 5S, deve ser criado áreas, equipamentos padrão. O valor do 5S só pode ser compreendido por aqueles que já o praticaram. Se o 5S não estiver sendo executado fielmente, as outras atividades também não se desenvolvem. Quanto mais se executa o 5S, maior é o resultado da sua influência. Por isso que alguns dados que nós manuseamos não são tão confiáveis assim, porque as pessoas que geram aqueles dados não estão devidamente educadas, às vezes não estão nem conscientes de que para que serve aquele dado que ela está levantando.
E o 5S é a base de todo controle. Sem o 5S não há controle, porque significa que não existe educação. Educação no sentido mais amplo. Tem mais? E por fim, aí está o meu medo, né? O medo meu que eu tenho, né, quando eu falo sobre 5S, é não ver o 5S nessa sepultura aqui. Né? Tive a felicidade de implantar o CCQ na indústria Klabin e tive a infelicidade de ver o CCQ morrer. Né? E realmente dói na gente. Então, eu coloquei essas transparências aí porque já vi todos esses programas tentando ser implementados nas empresas. No início é aquele oba-oba, mas não existe aquela determinação, aquela persistência, aquela vontade de fazer acontecer. O que existe na maioria das vezes é discurso. Então, por isso, meu receio maior é não ver o 5S numa dessas sepulturas. Para concluir a apresentação, já que vai dar tempo eu ler uma mensagem aqui, não é? Eu vou ler a mensagem e depois estou disponível para as perguntas. Esse texto que eu trouxe aqui é de um funcionário que ontem, antes de viajar, entregou e pediu, se possível, ler para vocês. Ele diz o seguinte: prezados senhores, está escrito até com a própria letra dele, né? Meu nome é Ubiratã Nascimento Passos. Sou ajustador mecânico e trabalho na semana desde 1981. Quando Haroldo nos falou que ia falar sobre o 5S para vocês, senti vontade de escrever essa carta, porque não sei se Haroldo vai querer ler para vocês. Sempre me considerei um bom profissional e não entendo por que as chefias dificilmente procuram a gente antes de decidir alguma coisa que nos afeta. Cansei de ver cada chefe novo que chegava para chefiar a área cometer os mesmos erros que os anteriores. Às vezes, eu tinha vontade de falar para eles o que eu achava, mas era tanto chefe para decidir coisas tão simples que eu desistia. Ficava sem entender por que alguns chefes não me davam nem um bom dia, nem sequer olhavam para mim. De uns 3 anos para cá, a semana tem melhorado muito. Acho que o GTQ contribuiu para acabar com o clima de agressividade que existia, até mesmo entre a gente ele colocou peão, só que eu estou colocando aqui executante. Os cursos de qualificação, a liberdade para a gente falar com a chefia, o diálogo diário de segurança e o 5S deixam a gente gostando mais do que faz. Para mim, o 5S foi tão bom que até em casa eu estou fazendo. Os filhos é que não estão gostando. O que eu queria pedir a vocês é que, ao voltarem para as empresas que vocês trabalham, tentem implantar o 5S, pois tenho certeza que lá deve ter alguns chefes que não estão preocupados com o peão. E também deve ter muitos executantes como eu, aguardando uma chance de ser reconhecido, não só como profissional, mas principalmente como gente. Muito obrigado. Já temos algumas perguntas aqui. Haroldo, para você, Haroldo. Eu prefiro responder as perguntas aqui mesmo, junto com vocês. Não é agora. Flávio, da Petrobras. São 2 perguntas, viu, Haroldo? Das oficinas da semana, o Polo Petroquímico, na Bahia, né? Quanto já tem o 5S implantado? Segunda, existem planos de estender o 5S para a área de serviços de manutenção executadas nas instalações dos clientes? Por favor, quem é Flávio? Flávio, é o seguinte, nós desenvolvemos esse trabalho 5S na semana de maneira bem informal. Agora é que a gente está criando toda uma estratégia para poder fazer com que motive as áreas que estão mais atrasadas a avançar no processo. Esse sistema de avaliação que eu estou mostrando para vocês é um sistema novo que ainda está sendo testado. Então, alô. Então, a partir de agora é que a gente pretende tornar isso de maneira mais oficial e
por conseguinte, avaliar e garantir qual é o nível de ambientes na semana que está de acordo com o padrão que a gente deseja, tá certo? Mas o que está motivando a gente no momento é saber que a gente está hoje melhor do que estava ontem. Quanto à implantação do 5S em áreas do cliente, nós já temos um exemplo que estamos começando a desenvolver na Copene. Na Copene nós já temos uma área padrão e que nós, juntamente com o pessoal de operação, nos comprometemos, a partir dessa área, ampliar a aplicação do 5S para as demais áreas. Na Pronor, a empresa também do Polo Petroquímico, nós também, semana passada, dia 24 de maio, nós fizemos também a implantação oficial na Pronor. E, além do benefício que o 5S vai trazer para toda a população da empresa, o nosso ganho maior, certamente, vai ser nas empresas a que nós prestamos serviço. Isso daí, para quem não leu o TPM, é um processo preliminar, é a parte de manutenção voluntária, manutenção autônoma. Então, a gente desenvolvendo o 5S nos nossos executantes e fazendo com que o pessoal dos clientes compre essa ideia, certamente a gente vai estar se aproximando da implantação do TPM. E aí vai estar nosso ganho maior. Tem mais alguma pergunta? Tem mais uma opção de pergunta aqui. Alisson, da Vale do Rio Doce. Sabemos que o 5S trabalha o homem dentro de si mesmo. Organização pessoal, não só de sua área. Ordem de ação individual, não só da rotina de sua área. Limpeza e asseios pessoais, não só do ambiente de trabalho. Disciplina pessoal, busca incansável do aprimoramento pessoal. Você mostrou o lado de fora do 5S. Como a semana tem visto este enfoque mais filosófico do exercício? Qual é a estratégia de trabalho nesse sentido, para ir dentro das pessoas? Olha, conforme eu falei para vocês, o 5S, a melhor forma de você implementar o 5S é você trabalhar no que a gente chama do hard, trabalhar na matéria. Depois que você começa a trabalhar na matéria, que as pessoas começam a efetivamente praticar o 5S, e por falar em praticar 5S, nós engenheiros temos o costume de complicar as coisas simples. 5S, pessoal, é uma coisa simples, como a educação é uma coisa simples. Agora, simples não significa que é fácil. A coisa é difícil. Então, nós queremos que o pessoal comece a ganhar consciência, comece a modificar as suas atitudes, primeiro individual, para depois atitudes grupais. Ele desenvolvendo na prática o próprio 5S. Ele passando por aquelas 3 etapas preliminares de implantação, o CEIRI, o CEITOM e o CEISOR. Então é dessa forma que a SEMAN pretende fazer com que o homem ele consiga ter uma ligação maior com o ambiente ao qual ele trabalha e levar para a sociedade, para a sua casa, para a comunidade, o que ele está aprendendo lá na empresa. Porque geralmente, na média, o padrão de limpeza de organização na empresa é um pouco maior do que na residência da própria pessoa. Então a gente, por uma falha da nossa sociedade, todos vocês sabem disso. Então o que está acontecendo é que as empresas hoje estão tomando a frente e estão começando a educar as pessoas. E aquela educação que a gente passa a ganhar na empresa, a gente começa a levar para a nossa casa e para a nossa sociedade. Quem é o Alisson? Respondi sua pergunta? Eu vou pedir para você complementar um pouquinho aí para o Alfredo da Alta Latina, que a pergunta é muito parecida, também na parte comportamental, em que ele pergunta se essa 5ª etapa, né, como é que a SEMAN pretende atingir, enquanto no Brasil existem problemas sociais, políticos, salariais muito fortes. Essa é uma dificuldade, foi apresentado aqui, me parece, pelo Getúlio, né, que apresentou aqueles fatores externos que nos afetam, que afetam a empresa. Mas nós temos que dar nossa parcela de contribuição. À medida que todas as empresas passem a fazer isso, passem a ver que elas hoje são responsáveis por um processo de educação no país, que o Estado ele está lento para ressarcir a sociedade desse ônus, né? A empresa ela tem que intensificar o trabalho e nós, facilitadores, nós que somos vibradores da qualidade na empresa, temos que levar isso daí para fora. Eu já fiz 2 apresentações em escolas de bairro de Salvador sobre o 5S. Evidentemente, a apresentação não tem essa mesma conotação um pouco técnica que existiu aqui nessa apresentação de hoje. Ela tem uma conotação muito mais embaixo, muito mais a nível de educação.
E eu já estou fazendo palestras como essa, dando curso nas escolas de administração, na Universidade Federal da Bahia, com essa intenção da gente tentar disseminar os conceitos, não conceitos do 5S, mas conceitos de educação, que é uma coisa simples de se aprender, mas que precisa muito esforço da gente, principalmente essa parte de disciplina. É muito importante ver um evento como hoje aqui, não é? Todo disciplinado, os tempos todos cronometrados. Mas amanhã a gente tem outra face quando a gente vai para a nossa empresa. Em casa, nós temos outra postura que não é diferente dessa. Enquanto hoje nós almoçamos e deixamos lá a mesa aciada, né? Não é assim que a gente faz na nossa casa. Então, nós não podemos ter duas faces. Nós temos que ter uma face só. Aqui, nesse seminário, na nossa empresa, na nossa casa e na nossa sociedade. Pedro, da Açucareira, Zilo Lorenzetti. Os ambientes geridos pela SEMAN, quem faz a limpeza de banheiros e oficinas? Os próprios funcionários ou são os faxineiros? A limpeza das oficinas já não são mais os faxineiros. Há 2 anos atrás, existia uma equipe de faxina que tinha a incumbência pobre, medíocre, de limpar aquilo que o pessoal de execução sujava. Era uma atividade que não agregava valor nenhum a nada. Não é? Nós tínhamos aquela ilusão que estávamos empregando pessoas, mas estávamos iludindo pessoas a achar que aquilo dali é alguma profissão, é alguma atividade. Nos banheiros comuns na SEMAN, nós ainda temos aquela equipe de faxina que vai fazer a limpeza daquele banheiro. Nos banheiros individuais, as próprias pessoas que usam aquele banheiro já estão fazendo a própria limpeza. A equipe de faxina vai lá apenas para tirar o saco de papel higiênico e levar, não é? Agora, nós estamos começando a colocar nesses banheiros individuais vassouras, aquelas vassouras que às vezes nós temos na nossa casa, para que a pessoa, ao defecar no vaso e suje o vaso, a própria pessoa limpe. Não tem que ir um empregado a limpar, não tem que ir a nosso esposo, a nossa filha a limpar. Temos que ser nós. Nós sujamos, nós limpamos. E se nós temos preguiça de limpar, temos que ter a inteligência de desenvolver alguma forma de não sujar. Todo o conceito está aí. Quem foi que formulou a pergunta, por favor? Responder sua pergunta, a contento. Tem 2 perguntas aqui agora, do Mauro Pereira, Petrobras, e uma outra que não identificou o nome, mas confundiram aqui. São 3 perguntas, tá? Qual o momento, que você fosse bem rápido, porque o tempo está acabando já. Perfeito. Qual o momento previsto para o 5S no plano de implantação do GQT na SEMAN? É a primeira. Se o 5S é a base do TQC, como explicar o fato da SEMAN estar implantando há pouco tempo, enquanto o TQC na empresa já é bem antigo? Perfeitamente. Essa pergunta, quem foi que fez essa última pergunta? Muito bem formulada essa sua pergunta. Porque a gente sofre para aprender. Infelizmente é isso. Enquanto a gente, engenheiro, gerente, né, o pessoal da assessoria da qualidade, estava se desbruçando lá, fazendo análise de processo, preparando um curso de MASP, de metodologia de solução de problemas, coisas muito complexas, ferramentas estatísticas que parecem simples, mas não são simples, porque os nossos problemas não são simples. Estava o pessoal de piso de fábrica trabalhando com aquele mesmo nível de qualidade que estava antes. Então, a gente começou a enxergar, por que não implantar alguma coisa que seja mais rasteira, que realmente tire a sujeira que existe lá embaixo. Então, foi a partir daí que a gente começou a enxergar. Nós temos um consultor chamado Miauch, que ele é da JUSE, ele presta consultoria à Fundação Cristiano Ottoni e que fez uma apresentação na semana que ficou claro isso. Não implantem TQC, não implantem TPM sem ter alguma coisa como base. Essa coisa se chama educação. Como a realidade do Japão é uma realidade diferente da gente, o Japão, ele tira da sociedade pessoas devidamente educadas. Aqui nós não tiramos da sociedade pessoas educadas. Nós temos que ter esse papel educador. Então nós passamos a enxergar que o 5S realmente seria um processo educacional muito importante para a gente poder avançar no GTQ. Então, ocorreu realmente isso. Só a partir de 92 é que nós enxergamos isso, infelizmente. E o conselho que eu estou dando para quem for implementar TQC na sua empresa é que não elitizem o GTQ, tá certo? Corram em paralelo. Enquanto o pessoal de piso de fábrica está fazendo o seu 5S, está lá os engenheiros estudando a metodologia de solução de problemas.
Porque, como disse Ishikawa, a maior parte dos problemas você resolve varrendo. Varrendo no bom sentido. Porque são coisas simples de serem resolvidas. Ok. Haroldo, o Lúcio da Glazurite, do Grupo BASP, te pergunta: o dinheiro conseguido na venda de sucata foi convertido de alguma forma em benefício dos empregados? Houve alguma premiação aos lugares mais limpos e organizados? Não, por enquanto nós não temos nenhum sistema em relação ao 5S de premiação, tá certo? Nós temos outros programas dentro da empresa, inclusive CCQ e Programa de Sugestões, que faz esse tipo de premiação. Premiação que eu falo é uma premiação material. Essa forma que a gente está propondo é uma premiação simbólica. E a gente não pretende fazer uma premiação material para desenvolvimento do 5S. Porque aquilo que é melhorado no ambiente de forma sistematizada, elas podem ser melhoradas tanto através do CCQ como através do programa de sugestões. O 5S, pessoal, só para quem não praticou ainda, são coisas bestas, são coisas rasteiras. Mas são essas coisas rasteiras que deixam o nosso ambiente do jeito que é. Deixam os nossos equipamentos do jeito que é. E aquela simulação que eu fiz, né, de sair daqui para atender uma chamada porque o equipamento lá estava em manutenção, isso daí é um caso que ocorre todos os dias na nossa empresa. Nós estamos sempre correndo atrás do prejuízo. Então, 5S é uma coisa simples, rasteira, mas não é fácil. Quem foi que fez a pergunta? Respondi sua pergunta? Haroldo, nosso tempo está esgotado, só queria registrar aqui o seguinte: a plateia está dizendo que seus fluxogramas não constam do material distribuído e como eles terão acesso a eles, tá? Eu acredito que você poderia mandar a quem solicitar no intervalo, tá certo? Ou se todos quiserem solicitar diretamente a seta, né? Para que a seta providencie, então. Já vai providenciar a seta? Para quem não apresentou trabalhos Ela vai providenciar. Quem apresenta trabalho em evento, ele trabalha no dia a dia, porque apresentar trabalho não é minha profissão. Minha profissão é ser engenheiro, tá certo? Então, geralmente, uma apresentação dessa, a gente prepara alguma coisa mais elementar e manda. Depois é que a gente vai, estudando uma forma melhor de apresentar. Então, como todas as apresentações que eu faço, geralmente o pessoal solicita, principalmente transparências, eu trouxe aqui um conjunto de transparências, inclusive com as cartilhas, a cartilha do 5S que a gente distribui lá com o pessoal, para vocês, basta o SETA, querer, vocês receberem também essa cartilha. E também a gente está sorteando um livro, não dá para trazer livro para todo mundo, eu trouxe um, vamos ver quem é que ganha esse livro, tá certo? Mas eu estou na semana, coloquei o telefone à disposição de vocês. A gente também está aprendendo nesse processo e a gente está num processo de implantação. Nós não temos o 5S implantado. Então, basta o SETA se interessar que o material chegaria para vocês. Tá, ok. Eu pediria que você entregasse esse material para a SETA, para providenciar, então, e enviar para todo mundo, todos os participantes do Congresso. Nós tínhamos aqui mais 5 perguntas do Antônio Carlos, da Ultrafértil, do Edivaldo da Petrobras e RPBA, Lorival da Petrobras, Peter, deixa para lá, nome meio complicado aqui depois, Petrobras, e Fábio da Usinas São Martins. Eu vou entregar essas perguntas para o Haroldo. Eu pediria que você, ou no intervalo, ou após, você fizesse isso pessoalmente com as pessoas, tá? Eu pediria uma salva de palmas aí para o Haroldo.